Bom dia, alunos. Bem-vindo à nossa aula aqui de Geometria Analítica. Hoje nós vamos estudar sobre o assunto distância entre dois pontos. Como nós vimos detalhadamente a respeito de planos cartesianos, nós vamos agora fazer um estudinho aí sobre distância entre dois pontos. Então, nós temos aqui um gráfico do plano cartesiano representando o ponto P1 sobre as coordenadas x1 e y1. E temos também o ponto P2 representado por x2 e y2. Essas são as coordenadas do ponto 2 e essas são as coordenadas do ponto 1. E a distância que separa o ponto 1 do ponto 2, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, nós temos que determinar qual é essa distância entre esses dois pontos. Então, nós vamos usar o quê? A fórmula que determina isso aqui, que é essa fórmula ao lado. É uma fórmula pitagórica, que é distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada das coordenadas x2 menos x1, final menos inicial da coordenada x, ao quadrado, mais final menos inicial da coordenada y ao quadrado. Então, essa é a fórmula que nós vamos estudar na aula de hoje e vamos fazer algumas atividades em seguida. Então, um exemplo que eu vou citar para vocês é esse exemplo aqui embaixo. Aqui, só... Exemplo, determinar a distância entre os dois pontos A, coordenadas 1 e menos 1, e B, coordenada 4 e menos 5. Primeira coisa que nós fazemos para facilitar um pouquinho a nossa vida é achar esses dois pontos. Então, vamos vir para o gráfico. X e y. Só que como nós vamos utilizar mais uma parte negativa, eu desenhei mais a parte negativa de y, e como nós vamos usar a positiva de x, eu desenhei só o quarto quadrante. Lembre, primeiro quadrante é essa parte aqui de cima, segundo quadrante essa parte daqui, terceiro quadrante essa parte daqui, e o quarto quadrante essa parte daqui. Então, eu desenhei agora aqui o quarto quadrante. Ok? Como a coordenada é 1 e menos 1, achamos o ponto A. E a outra coordenada, 4 e menos 5, achamos o ponto B. Qual é essa distância? Fazemos assim. Distância entre A e B, final menos inicial. Então, pegamos a coordenada em x, 4 menos 1, ao quadrado, somado com ponto menos 5 mais 1 ao quadrado. Por que mais aqui? Porque lembrem do jogo de sinais. Como menos 1, o número era menos 1, menos com menos, dá mais. E aqui é o menos 5, está colocado aqui. 4 está colocado aqui. Menos 1. Tá claro aí? Então, a distância entre o ponto A e B ficou resultado disso com resultado disso, 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Lembre, um número negativo ao quadrado fica positivo. Raiz de 25, distância entre A e B é 5. Se vocês fizerem esse desenho aqui, os pontos dessas coordenadas, num papel milimetrado, vocês podem medir com a régua aqui, ó, certinho, que vocês vão encontrar 5 na unidade que vocês fizerem. Se vocês fizerem aqui unidade em milímetros, vocês vão achar em milímetros. Se vocês fizerem unidade em centímetro, vocês vão achar em centímetros. Eu sugiro que seja feito em centímetros, porque isso aqui, se você for ver bem, fechando isso aqui, ou fechando isso aqui, eu só encontrar triângulos. Então, nada mais do que uma relação trigonométrica de triângulos equiláteros, triângulos retângulos.
certo? Um outro exemplo que eu vou passar para vocês aqui é esse aqui. Determine o ponto P do eixo OX. Então, nós vamos achar um ponto no eixo OX, equidistante dos pontos A, x2, y0. E no ponto B, x2, y4. Então, achando esses pontos aqui. Se você for achar o ponto A, 2 e 0, então ele é 2 em x, 0 em y. 2 em x, 0 em y. Então ele está passando em cima do ponto x. 2 em x, 0 no eixo y. E o ponto B, 2 em x, 4 em y. Então você achou esse ponto, esse ponto. O que ele quer? Ele quer determine um ponto P localizado que passa no eixo OY. Qual é o eixo OY? Ou o ponto 0Y? É 0Y. Então tem que ser um ponto que vai passar por essa reta aqui, no qual a distância entre A e o ponto é igual ao ponto B e o ponto. Tudo bem que esse número aqui vai ficar bem fácil, porque 4 e 0, os dois estão a 2, vai achar facilmente o ponto 2 aqui. Mas se esses números fossem todos quebrados, fica bem mais difícil de você encontrar. Então, por isso que eu peguei esse exemplo aqui, que é a distância de daqui até aqui é igual a daqui até aqui, usando o sistema matemático. Como que ficaria para nós encontrarmos esse ponto aqui? Ficaria da seguinte maneira. Distância de PA do ponto P até o ponto A, que é essa distância aqui do ponto P até o ponto A, essa distância aqui, vai ser igual a xa menos xp ao quadrado mais ya menos yp ao quadrado, colocando os números, dá essa equação aqui. D, distância PA, é igual a raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado. Temos essa equação. Fazemos a distância agora de B até o ponto P. Esse é o ponto P. Como que nós fazemos agora aqui? D, distância da reta PB, xb menos xp ao quadrado, yb menos yp ao quadrado, colocando os números das coordenadas, tiramos essa equação aqui e chegamos no y ao quadrado menos 8y mais 20. Façam isso e vejam se vocês estão chegando no mesmo resultado. Então, nós temos essa equação aqui. Como as duas são a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, que foi o enunciado do problema, nós igualamos. Igualando, raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado igual a raiz quadrada de y ao quadrado menos 8y mais 20, eleva os dois termos ao quadrado e corta as raízes. Eu já cortei as raízes aqui, que sobra eles mesmos. Então, ficou 4 mais y ao quadrado igual a y ao quadrado menos 8y mais 20. Simplificando as duas equações, y com y, sobra uma equação do primeiro grau, isolamos e encontramos que y é igual a 2. Portanto, o resultado final, o meu ponto P vai ser uma coordenada x0, que já era do enunciado, e encontramos o y2. Então, a coordenada é 0, 2. Trazendo para o nosso gráfico, o que vai ser? Coordenada 0 em x e no y, 2. Esse é o ponto equidistante do ponto A. Distância do P até A é igual ao ponto P até o ponto B. Os dois têm a mesma distância. Resultado final do exercício. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Valeu, então.